Inteligência e capacidade intelectual é a mesma coisa? Há limites para a nossa capacidade em aprender e usar o conhecimento? Este é o nosso tema de hoje. Olá, bom dia. Ele é mais inteligente que eu, mas também nasceu em uma família de professores com acesso à educação. Nossa, fulano lembra de tudo. Que memória boa. Como ele é inteligente. Já ouviu essas frases, né, gente? Então pense em alguém que você considera muito inteligente. O que essa pessoa tem de diferente dos outros? E de você? Inteligência, memória, capacidade intelectual. Há limites quando se fala em aprender, assimilar, usar o que temos aqui dentro? Quem fala com a gente hoje sobre o tema é o professor, filósofo e coach Charles Peterson. Bom dia para você, Charles, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Capacidade intelectual e inteligência são os mesmos conceitos? É a mesma coisa? Esse conceito é extremamente complicado, inteligência, né? Eu gosto de falar que é a capacidade de pensar com a própria cabeça. Eu gosto sempre de falar assim, gente, o ser humano, ele tem um dom incrível que é a capacidade de pensar. O que nos torna diferentes de um boi, de um tigre, de um leão? O que nos torna diferente dos animais é a capacidade de pensar. Então, essa capacidade de pensar, todo ser humano tem. Agora, a inteligência vai variando com dedicação, estudo, genética, entre aspas, aí. Inteligência é treino? É complexo dizer o que é inteligência. É um dos conceitos mais difíceis que tem na filosofia. Mas nós temos a capacidade de pensar. Mas só é inteligente quem treina. Mas todo mundo tem o dom da inteligência, que eu gosto de chamar o dom da vitória, né? Porque é um dom da vitória. Porque se você sabe nadar, é porque você aprendeu. Se você sabe falar português, é porque você aprendeu. Um cachorro, se você joga na piscina, no rio, ele vai nadar. Se você pegar um ser humano que não aprendeu a nadar e jogar no rio, ele vai se afogar. Então, olha que coisa maravilhosa. O ser humano não nasce pronto, ele aprende tudo. E eu gosto de chamar que o dom de aprender é o dom da vitória. E isso é a capacidade de inteligência do ser humano. E a gente usa pouco essa nossa capacidade de inteligência, essa nossa capacidade intelectual? A gente explora pouco isso? Pouquíssimo, pouquíssimo. Igual o Raul Seixas, né? Usa 10% da sua cabeça. Tem gente que tem neurocientistas que dizem que a gente usa toda a capacidade cerebral. Tem cientistas que dizem que não. Eu vejo tanto de obras artísticas maravilhosas, textos maravilhosos, e outras pessoas que estão desenvolvendo pouquíssimo. Então, a gente usa muito pouco a nossa capacidade. A gente é capaz de fazer muito mais coisas. Do que a gente faz. Do que a gente faz, porque a maioria das vezes as pessoas são preguiçosas. A gente tem preguiça de pensar? Tem preguiça de pensar. Eu já fui professor de escola, de nível médio, e era professor de filosofia. E aí eu falava, gente, a minha aula não é escrever no quadro para você ficar copiando, porque isso aí não é aula, isso é transmissão de informação, isso não ensina nada. Eu quero que vocês pensem. Aí eu falei, pode falar, professor, eu tenho preguiça de pensar. Eu falei, caraca, o aluno quer aula, ele reclama de aula expositiva porque é cansativo e não funciona. Aula expositiva, depositária, não funciona. Agora, quando o professor pede para o aluno pensar, ele tem preguiça de pensar, então fica difícil. As pessoas têm preguiça de pensar. É mais fácil ficar calado ouvindo. Mas então esse modelo dessa educação depositária, né, que o professor está ali jogando informação na cabeça do aluno, não estimula muito a nossa capacidade intelectual, né? Estimula zero. Zero. Gente, todo mundo estuda português a vida inteira. A gente estuda verbo, né? Lembra de estudar verbo? Estudar crase, primeiro ano, segundo, terceiro, vai subindo. Sai do nível médio e não sabe crase. Como que pode ser isso? Eu falo Parece que a gente esquece. Esquece, não aprendeu direito, não treinou. História, geografia, química. Os alunos estudam, a maioria das vezes, desde o início. Aí, quando vai fazer o vestibular, ele entra num pré-vestibular
para estudar tudo de novo. Eu falo assim... Rever tudo, né, Charles? E ele revê tudo e às vezes ele fala, cara, como é que eu estudei isso? Eu nem lembrava. Eu pergunto, mitose e meiose, quem que divide os gametas? Não lembro. Aí eu pergunto, quanto que é um mol? Não sei quanto que é um mol em química. Quais são os modelos atômicos? Não lembro. Eu estudei isso ano passado, mas eu não lembro. Qual que é a regência do verbo avisar? Visar. Assistir? Não lembro. Então, o nosso modelo de educação ele é um dos piores do mundo, o modelo brasileiro. Que é o modelo que onde o professor dá aula, o aluno senta e anota no caderno, depois o aluno, na véspera de prova, lê o caderno, põe na prova e acerta. Ele estuda só para fazer aquela prova? Só estuda para fazer prova. É conhecimento descartável. Eu fico quase que revoltado com isso, porque quando eu era mais novinho, né? Porque eu não gosto de falar quando eu era pequeno, porque eu continuo pequeno. Mas eu falava que quando eu era novinho, eu não gostava da escola. Não gostava, porque eu queria participar da aula, eu queria pensar, eu queria discutir o assunto. E o professor, eu estou copiando a matéria no quadro. Então a aula não é lugar de pensar, é lugar de quê? Quando você era novinho, nada. Agora, quando você fez faculdade, você contou aqui pra gente esse caso, né? É verdade. Né? Não, novinho, na verdade, sempre eu fui revoltado com a escola. Até na universidade. Inclusive na faculdade. Porque eu fui fazer faculdade de filosofia e falei, ai, que bom, agora... Vou poder pensar. Agora eu vou poder pensar, né? Não? Porque pensar não é tão bom. Eu e você não estamos pensando aqui? Construindo juntos, Construindo junto o raciocínio? Aí o professor me deu uma prova e falou, gente, ó, isso é um trabalho que vocês vão resumir e comentar. E aí eu resumi, valia 20 pontos. Era 10 para o resumo e 10 para o comentário. Eu tirei 10 no resumo e 0 no comentário. Eu falei, mas por que eu tirei 0 no comentário? Porque você deu a sua opinião, Charles. Nós não queremos a sua opinião, nós queremos saber se você interpretou o texto bem. Mas eu fiz o resumo. Não, mas os seus comentários têm que ser em cima de pensadores de Platão, não o seu comentário, a sua opinião. Ele falou para mim, depois que você for doutor, você dê a sua opinião. Eu falei, mas quando eu for doutor, eu já vou estar tão acostumado a não pensar... Você não vai conseguir fazer isso. Que eu vou ser um repetidor. Aí eu falei para ele assim, esse curso não é de filosofia, é de história da filosofia. Eu vou ser apenas um cara que vou contar o que Platão disse, contar o que Aristóteles disse, mas eu mesmo não saberei pensar com a minha cabeça. Então, assim, o modelo, as pessoas deveriam gostar de pensar, sabe por quê? Porque gera liberdade. Autonomia. Autonomia. Então, eu tenho esse espírito de livre pensador desde pequeno. Então, eu estava na evangelização, na época, evangelização espírita, né? Então, a pessoa está falando da criação do mundo e tal, e Deus criou, e Deus criou, e Deus criou. Quem criou Deus? Eu já fazia isso com 8 anos, assim. Esse questionamento. Esse questionamento. Ela disse, mas Deus se criou. Eu falava, mas como que pode ser? Eu tinha, então, esse incômodo de entender um pouco, de questionar tudo, né? Essas coisas desse sentido. Mas por que você acha que você era tão questionador? Isso vale para todos nós aqui. Foi o ambiente em que você foi criado ou é uma iniciativa pessoal sua? Porque o meio em que a gente é criado, em que a gente cresce, em que a gente convive, influencia muito também nesse modelo de pensar, nesse incentivo ao pensar. Isso aí é uma coisa interessante, porque na minha casa nem todo mundo é tão questionador assim. Eu acredito, pelos estudos que eu já fiz, que eu trabalho há mais de 15 anos com isso, atendendo as pessoas e tal. Tem empresa de treinamento focado em aprendizagem, em desenvolvimento pessoal. Já li muito sobre neurociência e tudo mais. Existe um pouco de genética, um pouco de capacidade intrínseca pertencente àquela pessoa. Tanto que tem irmãos gêmeos, né, que eles são iguaizinhos geneticamente, mas eles são diferentes, porque eles se interagiram diferentes. Mas, ao mesmo tempo, tem aquele grupo de família, aquelas pessoas são criadas iguais e tem pessoas que agem completamente diferente. Então, eu sempre gostei de questionar. Nem todo mundo nasce com esse temperamento de questionar, mas o ambiente influencia. Então, acho que o meu pai, de alguma forma, ele é um senhor do campo, viveu na roça até 22 anos, não tem nível médio. A minha mãe também não tem nível médio, trabalhou como doméstica, depois como enfermeira. Enfermeira não, é técnico de enfermagem.
Então eu sou meio que um alienígena ali, assim, mas eu já nasci já questionando muita coisa. Eu acho que o fato da minha mãe colocar na evangelização, e a evangelização espírita na época era em si questionadora, porque o Allan Kardec questionava Esses estudos. esses estudos, então isso eu acho que me influenciou. Porém, vamos pensar, né? Pensar. Por que muitas coleguinhas da minha turma não eram tão questionadoras assim? Então, eu acho que são duas coisas. O ambiente influencia muito, mas a pessoa tem que ter iniciativa. A pessoa tem que buscar isso. Por exemplo, tem gente que é influenciado, nasce numa família artística, que todo mundo gosta de pintura, mas ele não vai ser pintor. Apesar do ambiente influenciar, ele escolheu outra carreira. Então, é um somatório de genética com o ambiente e, sobretudo, com a vontade da pessoa. Porque, por exemplo, você nasce numa família de professores, os pais são professores, aí acha que o aluno vai ser o filho vai ser super estudioso. Como eu até citei na abertura aqui do programa, às vezes nem é, né, Charles? Às vezes nem é. Ué, eu, por exemplo, eu não nasci no ambiente de estudo. Sim, mas você se tornou estudioso. Mas eu gostei de estudar, por quê? A motivação é importante. Por que eu busquei estudar? Por conta própria. Porque eu sou um autodidata. Assim. Eu estudei na faculdade, tudo bem. Mas eu estudava mais por minha conta. Por quê? Liberdade. Liberdade. Quem pensa com a própria cabeça é livre. Ele tem a sua própria interpretação do mundo. Eu lembro que na Bíblia, né, eu ia a algumas igrejas, aí, gente, me fala do tempo aí, tá? Não, pode falar, vontade. O padre tá falando, tá interpretando a Bíblia. Eu me incomodava aquele negócio do padre interpretar a Bíblia. Por quê? A Bíblia está escrita em português. Eu quero interpretar a Bíblia. Eu não quero que alguém interprete e me diga, olha, isto aqui é isso. Ó, quando Jesus falou isso, significa isso. Mas o padre está interpretando e me dizendo o que é. Eu tenho que ler e interpretar. Na faculdade de filosofia, eu falei para o professor assim, professor, se eu tiver o livro do Sócrates, o texto dele, um livro de um professor explicando o texto de Sócrates e um dicionário de filosofia, eu não preciso vir à aula. Ele falou, não. Aí o pessoal falou assim, Charles, fica calado que daqui a pouco eles vão te obrigar a tomar cicuta. Porque o Sócrates era questionador demais. E você sabia que as pessoas questionadoras, elas não são bem aceitas, não. Porque questionar é um perigo. Sim. Você questionar seus pais, você questionar os seus professores, você questionar o sistema. A gente vive muito nesse tempo hoje, dessa alienação da massa, né? Que Até não por pode conta da questionar. política. E, sobretudo, a questão sobre a política, É. né? Gente, a gente não É pode... mais fácil você manipular as pessoas assim, né, Charles? É mais Manipular o fácil povo. manipular quem não pensa. É muito mais fácil. Que a gente pense nisso, principalmente agora nesse ano, né? Sobretudo agora, nesse momento de política, tem que saber pensar, gente. É. Quer passar em concurso? Tem que saber pensar. Verdade. Quer ter sucesso no casamento? Tem que saber pensar. Senão, a pessoa é um robô, ela não pensa. E vai Ela reproduzindo também só, né, Charles? ela vira um robô repetidor do que o outro falou. Por exemplo, veio no Facebook. Aí alguém no Facebook falou de um político, e aí essa pessoa fala, mas política é isso. Mas não porque ela pensou, é porque é alguém que falou. E ela pegou aquilo como verdade. Charles, você está falando disso, a gente está trazendo uma série especial aqui sobre eleições, né? Até nas eleições de 7 de outubro, toda quarta-feira, amanhã inclusive é dia. Você está falando dessa repetição, a gente faz muito isso, até nas nossas redes sociais, com a tal das fake news, a gente recebe uma informação e vai passando sem pensar, sem checar se aquilo é verdade. Perigo total. É perigo isso, E é. como eu atendo muito, os meus alunos me trazem muitas coisas. E aí me trazem um monte de coisas que eu pergunto assim, de onde você tirou isso? Ah, mas o fulano disse. Mas você pensou a respeito? Uai, não. Então, a inteligência... Oi, pode falar. Pode falar. A inteligência é um dom maravilhoso que nós precisamos desenvolver. Saber aproveitar mais. Isso. Daqui a pouco, vamos fazer um intervalo aqui, daqui a pouco você consegue dar dicas práticas pra Claro, gente? com o Pra maior gente prazer. pensar, pra gente poder ampliar essa nossa capacidade intelectual, conseguir guardar as coisas, aprender mesmo de fato e usar o nosso conhecimento? Você dá essas dicas pra gente? Sobretudo para a vida prática, inclusive para ganhar dinheiro. Então vamos saber disso daqui a pouquinho, depois do intervalo. A gente volta já.
inteligência é a mesma coisa de capacidade intelectual? Há limites para a nossa capacidade em aprender e usar o conhecimento? Quem fala sobre o tema com a gente hoje é o professor, filósofo e coach Charles Peterson. Charles, antes da gente partir para essas dicas práticas, eu quero saber de você o seguinte: a nossa capacidade intelectual é limitada? Não, na maioria dos casos, salvo um problema realmente fisiológico no cérebro, que limite ali um problema, algum acidente ou um problema de nascença mesmo, mas 99%, 98% das pessoas têm capacidade ilimitada. Ilimitada. Imagine o seguinte, capacidade intelectual todos temos, mas inteligência depende do treinamento. Então, é igual musculação. Se você treinar o seu corpo físico, ele não vai ficar mais forte? Porque você treinou, mas todos temos corpo físico. Então, todos temos um cérebro, algo maravilhoso, o melhor computador do universo. Mas você só vai se desenvolver, a sua inteligência, se você treinar. Inteligência não é algo espontâneo. A capacidade intelectual é espontânea. Agora, o desenvolvimento desta capacidade exige o seu esforço. É igual, todos somos capazes de falar, mas só vai falar quem treinar a fala desde pequeno. Todos temos a capacidade de nadar, mas só vai nadar quem treinar para nadar. Então, você pode aprender um instrumento musical, você pode aprender alemão, você pode aprender matemática, se você treinar. Então, você tem a capacidade, mas saber português bem, inglês bem, essa é inteligência, ou seja, treinamento. Então, vocês que gostam de zona de conforto, sinto muito. Nasci assim, vou morrer assim. Nasci assim. Síndrome de Gabriel. Eu sou burrinho mesmo, fulano é mais inteligente, então eu vou ficar acomodado. Não, você é tão inteligente quanto o outro. Depende se você estiver disposto a treinar para desenvolver a sua capacidade. E olha só, a gente estava criticando esse modelo de ensino que a gente tem hoje, essa educação depositária. A gente sempre fala sobre educação aqui no programa, sabe, Charles? Ótimo. E quem vem aqui sempre, né, fala desse modelo de educação que a gente tem hoje, propõe reflexões e tudo mais. Mas o que a gente pode fazer do outro lado? A gente está criticando a figura da educação, né, do que o professor só essa informação depositária mesmo que a gente recebe, mas e do outro lado, a gente que está ali para aprender, o que a gente pode fazer que foge os muros da sala de aula? Isso é excelente pergunta, porque eu falo para os meus alunos, não dependa da escola, não dependa da faculdade. Assuma a responsabilidade pelo seu aprendizado, pela sua aprendizagem. A responsabilidade é sua de aprender. Veja bem, quando o professor ensina, tudo bem, ele ensinou a matéria, mas é você que aprende, não é ele que aprende por você. Então a responsabilidade de aprender é sua. O que você pode fazer? Exemplo, faça questões práticas. Eu leio um livro e está tudo bem. Não, ler livro é uma coisa. Praticar exercícios sobre o livro é infinitamente mais poderoso, mais forte. Então, por exemplo, você lê um livro sobre qualquer matéria. História, geografia, física, química, biologia. Você só vai aprender quando você fizer questões sobre aquele conteúdo. Então, estudo passivo é horrível. Então, o que você pode fazer além da sala de aula? Pratique diariamente o que você escutou em sala de aula, mas pratique como? Não é lendo, nem marcando de amarelinho. Isso não ajuda em nada, marcar de amarelo. Eu morro de rir daquelas... Eu faço muito isso, já está errado. É porque o marcar de amarelo não é que ele está errado, ele não gera memória e nem gera compreensão. Mas quando a gente vai marcar, não é porque a gente achou aquilo importante, não é assim? Mas tudo bem, você marcou porque achou importante. Isso é importante, marco. Tudo bem. Você vai lembrar disso daqui 4 dias? Não. Não. Então, se você não lembra algo que é importante, o que resolveu? Nada. Porque, veja bem, se eu te fizer perguntas sobre coisas do seu trabalho e você não souber responder, você vai falar assim, Charles, eu sei, mas eu não sei te falar. Ora, mas então não adiantou. Então não sei. Então não sei. Aristóteles já dizia, Sócrates já dizia, saber é saber ensinar. Então o que a gente tem que fazer? Não adianta apenas entender o conteúdo. Nós temos que registrar o conteúdo.
E adivinha uma coisa que quase ninguém sabe. Aprender não gera registro. Não gera. O que gera o registro? Prática constante e periódica ao longo do tempo. Então, por exemplo, você foi lá numa palestra, assistiu uma aula incrível, anotou no caderno umas coisas e falou, essa aula foi maravilhosa, eu entendi tudo. Aí você fecha o caderno e guarda. Daqui a alguns dias você já vai ter esquecido 80%. Mas por que eu esqueci? Eu tenho problema de memória? Não, você não tem problema de memória. Você não repetiu, por isso que você esqueceu. Se eu te pedir assim, olha, vamos bater um prego na parede? Bater um prego na parede, vamos. Aí eu te dou esse copo aqui para você usar ele para bater o prego na parede. Vai dar certo? Não. Não vai. Por quê? A gente bate prego na parede com o quê? Martelo. Martelo é a ferramenta certa para aquela atitude. Aí você quer serrar uma lenha. Você vai serrar a lenha com o quê? Com alicate? Serrote. Se você quer memorizar, tem a ferramenta certa. A ferramenta chama-se revisão periódica, treinamento constante. E as pessoas pensam que para memorizar basta aprender. E não é verdade. É por isso que as pessoas têm a memória ruim, porque elas acham que aprender gera memória. Então você faz o seguinte, ó, estudou hoje na escola, chega em casa, faça exercício. Tá aquela matéria. Obrigatoriamente. Quer aprender matemática? Só tem uma forma. 5 exercícios todos os dias, domingo a domingo. Você nunca mais vai ter problema com matemática, isso eu garanto. Mas como que se faz com tantas disciplinas que se tem hoje na escola, na universidade e tudo? É só sair Praticar todo dia. É só sair do celular e das redes sociais que sobra tempo. É ou não? Nós não temos tempo, mas nós temos tempo para a rede social. Verdade. É ou não? É verdade. Eu falo pro pessoal, sai do celular e vai estudar. A gente perde muito tempo. E na sala de aula a gente fica lá, aí o professor fala alguma coisa que não interessa, o cara já pega o celular. Aí ele entra no ônibus, ele já olha o celular. Aí ele chega em casa, ele liga a TV e vai ficar vendo novela, ficar vendo não sei o quê. Depois não tem tempo. Reclama dessa forma. E ver futebol. Ô, Charles, você consegue fazer isso na sua vida, assim? Ter esse tempo para tudo isso mesmo? Olha, Como é que você... eu falo o seguinte. Televisão, só quando é reportagens úteis. Não assisto. Futebol? Não assisto. Eu prefiro jogar futebol do que assistir. Eu sobro tempo, porque eu não perco tempo com bobagem. Então, o tempo que sobra do meu trabalho, eu estudo, cuido dos meus filhos. Eu gosto de conhecimento, porque o conhecimento traz liberdade. Esse conhecimento que eu passei para vocês aqui. Sem repetição não existe memória. Esse conhecimento pode transformar a sua vida. Por quê? Porque agora, aquilo que você quiser memorizar, você vai repetir todo dia um pouquinho. Pega uma ficha durinha. Treinar mesmo. Treinamento. Isso, o Ayrton Senna é o melhor piloto de todos os tempos. Por quê? Porque ele ficava nas redes sociais? Porque ele treinava. O Beethoven, o músico Beethoven. O Beethoven tem o dom da música. O Beethoven é um gênio. Nunca vou ser Beethoven. Nunca vai ser Beethoven mesmo, porque Beethoven treinava todo dia. E apanhava do pai, às vezes, para treinar. Mas o Mozart, o grande Mozart, que compunha desde 4 anos, ele já era o dom de Deus. O pai do Mozart mandava o Mozart treinar desde pequeno. E o Michael Jackson? Todo mundo sabe a história do Michael Jackson. O pai mandava treinar. Sim. Então não existe gênios. Existem pessoas que treinam muito até virar gênio. A diferença deles com a gente é essa, é o treino. Qual a diferença do gênio para a pessoa comum? Qual é a diferença do gênio para a pessoa comum? Treinamento constante. E olha, você falou dessa questão, por exemplo, da matemática, do que a gente vê na escola, para poder treinar todo dia. E isso funciona muito para quem está na graduação ou está estudando e tudo. E, por exemplo, as pessoas que se dedicam a uma profissão, a determinada área, como que a gente treina aquilo? Vou numa palestra na minha área, vou ler um livro sobre a minha área. Às vezes não usa mais a matemática, a física, a química. Como que se pode guardar, memorizar esse conhecimento? Essas informações? Eu ensino isso para o pessoal que vai no meu escritório, que não é para concurso, não é para escola, medicina, nem nada. Eles fazem congresso o tempo inteiro, participam de palestras o tempo inteiro. Primeira regra, dica 1. Você vai para uma palestra, para um congresso,
Anote as perguntas sobre o tema que você quer saber. Exemplo, você vai numa palestra sobre nutrição. Anota assim, o que você quer saber sobre nutrição? Ah, eu gostaria de saber se arroz branco, por que é melhor arroz integral? Faça perguntas que você tem curiosidade sobre o tema. Quando você for assistir a palestra, você já vai estar atenta se ele está respondendo aquelas perguntas que você tem interesse. Então isso vai gerar muito mais concentração na palestra, porque você já se preparou para a palestra. E aí você anota as respostas. E depois, quando a gente chega em casa, geralmente, o que a gente faz? Nada. A gente joga a apostila na gaveta e nunca mais olha, sim ou não? É verdade. O que a gente faz? Nós temos que fazer um resuminho daquilo, um mapa mental, um resumo diferente, um esquema bem chamativo, tipo um outdoor. Você monta um resuminho e mantém aquela leitura do resumo nos próximos 7 dias. Lê todo dia um pouquinho. Lê todo dia 5 minutos, no outro dia lê 5, no outro dia lê 5. Aí você me conta como é que vai estar. Durante A 7 sua dias? 7 dias. E você consegue memorizar, ficar com isso na cabeça, com essas informações? Praticamente para o resto da vida. É Porque mesmo? você leu imediatamente após a palestra. Você leu à noite, antes de dormir. Porque quando a gente dorme, a gente perde 80% do que a gente ouviu durante o dia. 80% do que você estudou durante o dia, se você não praticar, se foi só um estudo teórico, você perde 80%. Então você resume, lê hoje, lê amanhã, lê durante 7 dias, depois mantém a leitura durante todo o mês, uma vez. Acabou, resolveu o seu problema. É. E olha, a gente falou da capacidade intelectual da pessoa que, né, é limitada. Biologicamente, o nosso cérebro, ele guarda tudo, ele tem limites para ele, fisicamente, para o cérebro mesmo, biologicamente? Eu vou te falar da experiência prática do meu escritório, porque aí não tem discussão, é real, é verdadeiro. Eles memorizam 95% do que eles estudam, seja lá a quantidade que for. O nosso cérebro, dizem alguns teóricos, porque isso não tem como comprovar, que a gente tem a capacidade infinita de memorização. Existem pessoas que já comprovaram isso. Eles memorizavam um catálogo inteiro, memorizam milhares de cartas, milhares de nomes e números. Você já viu taxista? Antigamente, né, gente? Antes do GPS, os taxistas sabiam as ruas todas da cidade, tudo. De onde tirou isso? Treinamento. Então pode ser treinado, nosso Então cérebro, pode ser treinado e você pode memorizar tudo independente da sua idade. E você pode aprender também. Nunca é tarde, né, Charles? Às vezes a pessoa está assistindo a gente aqui, agora eu já não consigo mais fazer exercícios. Consegue. Sempre Né? é tempo de aprender. Sempre é tempo. Ok, vamos fazer um último intervalo? Ok. A gente volta já já. Estamos de volta e hoje falando sobre capacidade intelectual. Charles, você falou com a gente sobre essa questão de ir para uma palestra, anotar, repetir nos próximos 7 dias, esse resuminho que você ouviu na palestra. Isso funciona para os livros também que a gente lê? Então, para melhorar a leitura, você precisa primeiro ler o índice. As pessoas não leem o índice do livro. É tão básico isso. Pega o índice, dá uma lida para você ter uma visão geral do livro. Antes de começar a leitura. Antes de começar a leitura do livro, leia o índice, porque o autor do livro separou o livro com uma lógica. Então pode ser que o livro seja dividido em 2 partes. Então é como se fossem 2 livros. Então a primeira parte é diferente da segunda. E quais são os capítulos do livro? Dentro dos capítulos, o que é cada tema que o autor está propondo? Ali você já vai ter uma noção do livro todo. Passo 2. Quando você for ler um capítulo do livro, por exemplo, o primeiro capítulo, olha essa dica, hein? Leia a primeira frase de cada parágrafo primeiro. Então você pega a primeira frase do primeiro parágrafo, leia. Pula o resto. Vai para o segundo parágrafo, leia a primeira frase. Isso em cada capítulo? É. Pegou o primeiro capítulo do livro. De repente o capítulo tem 5, 10, 20 parágrafos. Leia só a primeira frase de cada parágrafo e o último parágrafo do capítulo, leia todo. Adivinha? O último parágrafo do primeiro capítulo, de qualquer capítulo, é o resumo do capítulo. É a conclusão, síntese ali, é a né? síntese. Então, ali você lê isso primeiro,
para ter uma noção do que o autor está dizendo sobre o capítulo. A primeira frase de cada parágrafo é a tese do autor, é o que ele quer dizer naquele parágrafo. Você já parou para pensar por que os livros são divididos em parágrafo? Por quê? Por causa de que cada parágrafo é uma ideia sobre aquele capítulo. Então é como se eu fosse falar para você de filosofia. Filosofia. Aí eu vou falar sobre Platão no primeiro parágrafo, sobre Aristóteles no segundo. Então a primeira frase de cada parágrafo tem uma importância. E o último parágrafo, você vai ler o parágrafo inteiro. Depois você volta e lê o capítulo todo. Então, duas leituras. A primeira só para você ter uma visão geral e a segunda você estuda. Ah, eu posso marcar de amarelo? Se você gosta de colorir o livro, pode. Pode, né? Agora, se você quiser memorizar algum conceito importante, este conceito tem que ser transformado numa ficha. Eu desenvolvi um método de ficha, não é fichamento tradicional, e você lê isso todo dia. Bom, a gente tem aquele filme Lucy, não sei se você já assistiu, que são estudos científicos que mostram como seria o nosso cérebro se ele tivesse 100% da capacidade ampliada. Eu sei que é uma ficção, mas o que a gente falou aqui muito disso, assim, tem pesquisas científicas que estão buscando isso, estudar esse cérebro para essa capacidade também, Charles? Tem como a gente aumentar a capacidade, mas eu não sou a favor de remédio, por exemplo. Tem muita gente usando remédio que dá uma plugada na pessoa, mas tem efeitos ruins. Mas que é possível avançar, sim, talvez não como filme, mas... Mas com treino, que você disse. Com treino, você avança. Tem muitos filmes que falam sobre inteligência, que é legal. O Lucy é muito interessante. É uma ficção, mas é uma ficção. Né? Agora, a física nuclear, a chamada mecânica quântica, diz que tem muita coisa que a gente não explora. Talvez do tamanho da Lucy. Aí a mecânica quântica, que não é ficção científica, está provando que é possível fazer muita coisa de telepatia, por exemplo. Imagina, desenvolver a capacidade telepática, já não vai precisar do celular. É verdade. Ô Charles, a gente tem muito meio de buscar, né, essa ajuda para poder ampliar a nossa capacidade de estudo, de memorização, de aprendizagem. A gente tem várias pessoas que fazem isso na internet por nós e o Charles é uma dessas pessoas, né, Charles? Sim. Você tem um canal no YouTube, nas suas redes sociais você interage com as pessoas, né, e dá dicas de graça também, não dá? Muitas. Eu tenho um canal no YouTube que eu coloco várias informações gratuitas importantes. No Instagram, Charles Peterson Oficial é o meu Instagram. E eu vou ter a Semana da Aprendizagem Sem Limites agora em novembro, final de outubro, que é gratuito. São vídeos gratuitos para pessoas que querem aprender a aprender. Então, quem quiser, me siga nas redes sociais que eu vou lançar. É a segunda semana, eu já fiz a primeira, foi muito sucesso. Como que é seu canal no YouTube que a gente pode acessar? Charles Peterson. Oficial. Charles Peterson Oficial. Tanto no YouTube quanto no Instagram. É isso. E aí essa semana todo mundo pode se inscrever? Como é que é? Explica isso pra gente. Eu já fiz a primeira semana da Aprendizagem Sem Limites. Ela é totalmente online e totalmente gratuita. São videoaulas que a pessoa se cadastra gratuitamente. E eu vou ensiná-la a aprender a aprender. É maravilhoso. Essa é a segunda semana. A primeira foi início desse ano, início do segundo semestre, foi sucesso total. Então pode se inscrever. Pode se inscrever gratuitamente. De graça para todo mundo. É gratuito. Né? Charles, se a gente pudesse fazer um resumo desse programa de hoje, deixar para as pessoas essa ideia de autonomia da vida, de saber pensar, usar o conhecimento, a nossa capacidade intelectual o máximo que a gente puder, o que você diria para essas pessoas? De que sempre é hora de começar, né? Mas como, por onde pode começar? Entendendo que o conhecimento é poder. O conhecimento é poder. Conhecimento sobre finanças pode te ajudar a ganhar dinheiro. Não conhecendo sobre finanças, você pode se endividar. Mas foi falta de conhecimento. Então, estude para ser uma pessoa livre e ser mestre de si mesmo. Se você aprende a aprender, você pode aprender qualquer coisa, porque você aprendeu a aprender. E com qual objetivo? Ser mestre de si mesmo, ter prosperidade e iluminação. Esse é meu propósito de vida. Ajudar as pessoas a terem iluminação e prosperidade, serem mestres de si mesmo, sobretudo por meio de quê? Pelo dom de aprender. É verdade. Você citou aí essa questão de finanças, até para a gente, né, ter mais dinheiro, ter mais liberdade financeira, a gente não tem essa educação financeira desde pequeno, né? Mas a gente pode sim agora, sempre é momento de estudar sobre isso e melhorar a vida, as condições de vida, né, Charles? Sobretudo como usa o cartão de crédito, como não usar.
Às vezes você está fazendo uma dívida porque você não tem conhecimento sobre o uso do cartão. Então, pessoal, conhecimento é poder, já dizia o Bacon, o Francis Bacon, o filósofo. Essa frase ela é extremamente verdadeira. E senão a gente vira escravo do dinheiro e tem que botar ele para trabalhar para a gente, a verdade é E essa, boa, né? tem que botar o dinheiro para trabalhar para a E gente. não a gente ficar trabalhando só em função dele. Exatamente, né? isso é falta de conhecimento. Verdade, Charles, obrigada pela participação Eu aqui que hoje com a gente. agradeço. Foram ótimas as suas dicas. Muito Prazer obrigada, é meu, prazer viu? é meu, te obrigado receber. pela participação. Um bom dia para você. Gente, lembrando que amanhã é dia da nossa série especial Eleições e você não pode perder, viu? Nós vamos falar sobre as notícias falsas, fake news. Você costuma checar uma notícia antes de repassá-la? A gente citou isso aqui, né? Desse conhecimento, checar, saber se é verdade. Pois é, nós vamos saber como investigar se ela é falsa ou não. Para esse encontro, para essa discussão, eu te espero amanhã às 8h30. Até lá!